Então, daqui para o final do ano, a gente vai estudar sobre os detalhamentos. Terceiro ano, eu vou bater na tecla com relação a eles. Mas, nesse ano, segundo ano, vocês vão ter que focar nos principais elementos, que são agente, solução, meio modo e o efeito, certo? Tem aqui uma tabelinha que é bom que vocês batam print, que são sugestões de efeito, ou que são as sugestões de solução, perdão. Os agentes, no caso, pode ser governo, escola, universidade, mídia, empresas privadas, ações comunitárias, ONGs, igreja e família. E é bom que vocês tenham cuidado com família, eu já expliquei isso em sala, porque há alguns temas que a família, no caso, é a detentora ou quem provoca o problema. Então, cuidado com relação à família, certo? Tem aí a solução. O governo, o que o governo vai fazer? Ele pode criar, aplicar leis, dar rigidez, incentivar o pensamento crítico e tem que ser explicado, viu? Cada um deles, caso você escolha um e coloque. Lembrando que isso daqui são sugestões, vocês podem ir além daquilo que tem aqui. Escola, incentivar debates, inserir assuntos referentes ao tema das disciplinas, criar palestras ou projetos, enfim. Mídia, informar e educar. As ONGs podem criar projetos ou ações, criar cursos, enfim. Empresas privadas, criar cursos, projetos, investir na solução e a família educar e orientar, ok? Lembre-se, tem que explicar, se não explicar, pode ser considerado uma solução nula. Meio modo, o meio modo é a maneira ou recurso para solucionar o problema ou colocar a solução em vigor na sociedade. Lembrem-se, tem que colocar as seguintes palavras que estão sendo repetidas aqui dentro do quadrinho, né? Através de ou por meio de. Aí você tem que montar o quebra-cabeça, óbvio, né? Se o governo, ele aplicar leis ou dar rigidez às leis, e se essas leis forem quebradas, elas podem ser, as pessoas que quebrarem essas leis, que forem contra essas leis, elas podem ser penalizadas de que forma? Através de multas ou prisão, enfim. Não pode colocar multa ou prisão se, no caso, o agente for igreja, né? É sem lógica. Então, tem que montar o quebra-cabeça direitinho. Aí, o meio modo tem aí algumas sugestões. Multas ou prisões, publicidades, palestras, divulgação, mídia, propagandas, notícias, aulas, cursos, palestras, através de cartazes, né? Campanhas e ações. E, por fim, o efeito, que no caso vai ser a finalidade, a consequência ou a conclusão. Tem aí algumas sugestões que, no caso, uma solução realmente efetivada e colocada em prática na sociedade, ela pode ter como consequência motivar, incentivar ou educar as gerações futuras, evitar a repetição do erro, tem que explicar qual é o erro, obviamente, beneficiar algo a alguém, melhorar algo a um fato, tem que explicar o que é esse algo, o que é esse fato, abrir os olhos da sociedade do público específico, tem que especificar qual é esse público, se for criança, jovem, mulheres, homens, idosos, enfim, certo? Minimizar, atenuar o fato, tem que explicar qual é o fato ou o problema, ok? A gente vai pular nesse quadrinho logo abaixo a questão do detalhamento, já que por enquanto a gente não vai estudar, e se Deus quiser, quando passar essa quarentena e as nossas férias, a gente vai voltar e a gente vai estudar de fato o que é o detalhamento. Calma, certo? Só que aí eu quero que vocês tenham cuidado. Nunca, jamais escreva que a sociedade precisa se conscientizar, pois a sociedade não se conscientiza sozinha. É preciso de um agente para conscientizá-la, mas jamais na sua redação você vai colocar como solução a conscientização. E 2, dependendo do assunto, não colocar a família, visto que há famílias desestruturadas e muitas vezes contribuem para a problemática, como eu já havia falado antes, ok? E, por favor, não pode ferir os direitos humanos. Geralmente, no Enem, os direitos humanos são feridos dentro da proposta de intervenção. E se por acaso você fizer isso, você vai perder 200 pontos na competência 5. O que é que vai fazer você ferir os direitos humanos? Ferir a dignidade da pessoa humana. Inclusive, esse mesmo slide eu coloquei em sala para vocês. Então, percebam, tenham cuidado. Professora, mas eu concordo com uma coisa ou outra daí, como, por exemplo, prisão perpétua. Se você concordar, você vai concordar na sua vida. Nada de escrever isso dentro da sua redação, certo? Mas vamos lá aos tópicos do que você não pode colocar, não deve escrever na sua redação.
Você não pode ferir a dignidade da pessoa humana. Ah, o preso tem que ficar sem saúde. Jamais, certo? Isso está ferindo os direitos humanos. Lembrando que preso é uma pessoa privada de liberdade. Beleza? Negar os direitos está errado aí, né? Por favor, desculpa, mas eu não vou voltar para consertar. Vocês já sabem o erro. Impor a obrigatoriedade de algo. Gente, cuidado com essa palavra. O governo, a escola ou qualquer outro agente é obrigado alguém a fazer algo. Não. As pessoas, elas não podem ser obrigadas. Se por acaso você colocar essa palavra dentro da sua redação, o corretor, ele pode interpretar como ferir os direitos humanos. Então, eliminem, ok? Pode fazer, deve sugerir, enfim. Outra palavra que vai ter um pouco mais lá na frente, eu vou comentar, que é censura, certo? Cuidado. Próximo tópico, terceiro, impor obrigatoriedade de algo, já falei. Proibir algo que seja inerente ao ser humano, ou seja, aquilo que o ser humano não pode viver sem. Saúde, educação, aquilo que tiver dentro dos artigos 5º e 6º da Constituição, eles não podem ser retirados ou ter a sugestão de suprimir de qualquer pessoa que seja, certo? Dentro da redação do Enem. Considerar alguém incapaz para a vida, em sociedade, para o trabalho e para a educação. Gente, isso daí é um problema. Tipo, colocar assim na redação, não é ferir os direitos humanos, mas tenham cuidado, se porventura vocês pensarem em colocar. As mulheres são pessoas normais, como os homens. Os índios são pessoas que conseguem fazer qualquer coisa. Gente, quando você coloca isso, você está sugerindo a incapacidade de um ser humano para qualquer coisa que seja. Então, nada de colocar ou de sugerir a incapacidade de um determinado grupo, de um determinado ser, de uma determinada pessoa na sua redação. Não faça isso. Próximo, defender teses contrárias à alocação de recursos destinados a alguém. Gente, tipo aquele bordão, né? Você não vai colocar, não vai pensar, pelo menos dentro da sua redação, bandido bom é bandido morto? Não, bandido bom é bandido ressocializado. Uma pessoa que comete um crime, ela é boa na sociedade se estiver ressocializada. Então, cuidado, nada de defender aquilo que vai de contra ao que as leis preconizam. Defender pena de morte, prisão perpétua ou castração química, jamais colocar na sua redação, porque se não tem na Constituição e nenhum Código Penal brasileiro, então você não pode colocar. Professora Erilene, mas eu sou a favor. Seja a favor na sua vida. Nada de colocar isso na sua redação. Ferir os direitos humanos, perdeu 200 pontos na competência 5. E por fim, defender a censura, ditadura ou regime totalitário. De jeito nenhum, né? E com relação à censura, tenham cuidado também com essa palavra. Jamais vocês podem colocar: o governo tem que censurar determinada coisa. Jamais! Ao invés de colocar censurar, você vai substituir essa palavra terrível por fiscalizar. O governo tem que fiscalizar determinada coisa. Nada, nunca, jamais censurar, certo? Vou voltar com o capítulo 7 no próximo vídeo. Aguardem, esperem, já já eu volto.